Quando o fogo não vem do céu, a história de Nadab e Abiú. Antes de você entrar nessa história, respire fundo, porque hoje vamos caminhar até o altar onde 2 sacerdotes descobriram, de forma trágica, que nem todo fogo é aceito por Deus. Se você já se perguntou até onde Deus leva a sério a santidade, se já teve medo de se acostumar com o sagrado, ou se deseja entender o Deus que é amor, mas também é fogo consumidor, então prepare seu coração. Hoje vamos aprender com Nadab e Abiú que a presença de Deus não é um lugar para brincadeiras, improvisos ou irreverência, mas o espaço mais santo e mais sério do universo. Seja bem-vindo a uma das fortes e menos pregadas da Bíblia. Uma história que arde, que o confronta e que transforma. Introdução à história de Nadab e Abiú. Filhos do Hall não é apenas uma narrativa trágica da Bíblia, é um lembrete vivo, profundo e necessário sobre a santidade de Deus. Muitas vezes, ao longo das Escrituras, encontramos relatos que revelam a ternura divina, seu amor, sua misericórdia e seu desejo de se aproximar da humanidade. No entanto, a mesma Bíblia que nos apresenta o Deus que consola, também nos apresenta o Deus que corrige, o Deus que zela por sua glória e que não permite que aquilo que é sagrado seja tratado com leviandade. Nadab e Abiú foram chamados, separados e consagrados como sacerdotes. Eles tinham acesso ao que ninguém mais podia tocar. Viram a nuvem de Deus, viram o fogo descer do céu, viram a glória que fazia montanhas tremerem. E mesmo assim, cometeram um erro que custou suas vidas. Muitos evitam essa história porque ela parece dura demais, mas cada parte dela carrega um ensino poderoso sobre como Deus deseja que nos aproximemos dele. O problema não foi o fogo em si, mas a ousadia humana de tentar se aproximar de Deus à sua própria maneira, ignorando aquilo que ele estabeleceu. É uma história sobre obediência, reverência e limites. É um alerta amoroso para todos que servem, ministram e buscam viver na presença de Deus. Enquanto você lê esta narrativa, permita que o Espírito Santo fale com você, não como uma história distante, mas como um lembrete vivo de que Deus continua sendo santo e que sua presença continua sendo o espaço onde o temor reverente é a resposta mais sábia e mais segura. Vejamos o contexto bíblico, histórico e cultural. Para compreender plenamente o impacto da história de Nadab e Abiú, é necessário mergulhar no contexto em que tudo aconteceu. Estamos no período em que Deus acabara de estabelecer o sacerdócio levítico. O livro de Levítico não é apenas uma lista de regras. Ele é um manual detalhado sobre como o povo deveria se aproximar de Deus de maneira correta, segura e santa. Até esse momento, Israel estava aprendendo a se relacionar com um Deus que habita no meio do seu povo, mas cuja santidade exige ordem, reverência e obediência. Não compreender isso significava correr riscos sérios, e Nadab e Abiú aprenderam isso da pior maneira. Os sacrifícios, cerimônias e rituais tinham significado profundo. Não eram apenas práticas simbólicas, mas expressões reais de adoração. O altar era o lugar onde o céu tocava a terra, onde o sangue derramado simbolizava expiação e purificação. Nenhum detalhe era casual. Cada gesto, cada objeto, cada instrumento carregava significado espiritual. O fogo do altar, por exemplo, tinha sido aceso pelo próprio Deus. Levítico 9:24. Esse fogo era santo. Era um sinal visível da presença divina e deveria ser mantido continuamente. Ele não podia ser substituído. No mundo antigo, especialmente entre nações pagãs, era comum inventar rituais e aproximar-se das divindades de qualquer maneira. Mas Israel não servia a deuses criados pela imaginação humana. Eles serviam ao Deus vivo, que define ele mesmo como deveria ser adorado. A diferença entre o culto israelita e os cultos pagãos era justamente a obediência à revelação divina. Por isso, quando Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho, eles não estavam apenas cometendo um erro operacional. Estavam violando a ordem divina, misturando o sagrado com o comum, algo que Deus sempre proibiu. Culturalmente, eles eram homens respeitados, filhos do sumo sacerdote, homens que estiveram presentes quando Deus manifestou sua glória no Sinai, homens que viram milagres. Isso torna seu erro ainda mais grave, porque revelava uma atitude interior, acostumar-se com o santo ao ponto de tratá-lo como comum. No ambiente espiritual da época, misturar o santo com o profano podia levar toda a nação ao perigo, pois um sacerdócio corrompido geraria um culto corrompido, e um culto corrompido afastaria o povo da presença de Deus. A história de Nadab e Abiú não é sobre Deus ser cruel, mas sobre Deus proteger
o que é sagrado. É um alerta para líderes espirituais, adoradores, ministros e todos os que se aproximam do altar de Deus. Reflexão: a história de Nadab e Abiú nos confronta de maneira direta e inegociável. Ela revela que não basta apenas estar perto das coisas de Deus, é preciso estar alinhado com a vontade dele. Os dois irmãos estavam no ambiente certo, com a função certa e dentro do templo certo, mas com a atitude errada. Isso nos mostra que Deus não se impressiona com títulos, posições ou cargos, mas com o coração que o honra e o obedece. É possível, ainda hoje, nos aproximarmos de Deus de forma descuidada. Podemos orar sem reverência, servir sem entrega, cantar sem quebrantamento e até ministrar sem temor. A tragédia de Nadab e Abiú não é apenas um registro histórico, mas um lembrete vivo de que Deus deseja ver. O convite desta história é simples e profundo. Voltemos ao fogo que vem de Deus, ao quebrantamento, ao temor reverente e à obediência que mantém nossos passos seguros na presença dele. O dia em que o sagrado foi ferido, o dia era de celebração. Israel havia visto a glória de Deus se manifestar de maneira extraordinária. O tabernáculo estava consagrado, o sacerdócio havia sido estabelecido, e a nação inteira estava diante de um momento histórico. Fogo havia descido do céu e consumido o sacrifício no altar, provando diante de todos que Deus estava presente, no meio do seu povo. A atmosfera era de temor, reverência e profunda alegria espiritual. Nadab e Abiú, filhos do Raul, estavam entre os privilegiados que haviam testemunhado esse acontecimento com seus próprios olhos. Eles estavam mais próximos do fogo sagrado do que qualquer outro israelita comum. E é exatamente onde a história começa a ganhar peso. Como sacerdotes recém-consagrados, Nadab e Abiú tinham uma responsabilidade gigantesca. Eles haviam sido instruídos com detalhes sobre como servir diante de Deus. Sabiam quando entrar, como entrar, o que oferecer e como se portar. Deus havia falado de maneira clara, direta e detalhada. Não havia espaço para improvisos, criatividade pessoal ou adaptações humanas. O serviço sacerdotal não era um show, era uma obediência reverente. Mas apesar disso, algo começou a se mover no coração daqueles dois homens, algo que ainda hoje ameaça muitos que servem no altar de Deus. Em algum momento durante o culto, Nadab e Abiú tomaram seus incensários, colocaram neles um fogo que não vinha do altar de Deus, e apresentaram diante do Senhor um fogo estranho, algo que ele não havia ordenado. O texto bíblico não explica tudo, mas deixa claro o essencial. Eles ofereceram algo que Deus não pediu, e na presença do Deus Santo isso não é um detalhe, é um desastre espiritual. Talvez eles tenham se empolgado, talvez tenham querido inovar, talvez tenham sido descuidados, talvez estivessem movidos por orgulho. Não sabemos, mas sabemos que Deus não aceitou. Enquanto o povo celebrava, uma atmosfera repentina de silêncio tomou conta do acampamento. Um fogo saiu da presença do Senhor e consumiu os dois sacerdotes instantaneamente. Em instantes, os homens que estavam tão perto de Deus foram tragados pelo mesmo fogo que consumia o sacrifício santo. Eles haviam se aproximado de Deus com fogo humano e foram julgados pelo fogo divino. O impacto foi terrível. O povo se calou. Arão, o pai deles, ficou em choque. E Deus falou diretamente com Moisés, deixando uma mensagem que ecoa até hoje. Serei santificado naqueles que se aproximam de mim. Esse versículo é a chave de todo o capítulo. Não se trata apenas de punição. Trata-se da santidade como fundamento da relação entre Deus e seu povo. Em um momento de inauguração espiritual tão importante, um desvio não poderia ser ignorado, porque abriria espaço para que o culto se tornasse humano, profano e corrompido. Deus estava protegendo a integridade do sacerdócio que sustentaria toda a vida espiritual de Israel. Se os líderes se perdessem, a nação inteira seria desviada. A morte de Nadab e Abiú foi um choque nacional. A festa terminou em silêncio e o temor do Senhor se espalhou como uma sombra sobre o acampamento. Arão, profundamente ferido, não recebeu permissão para lamentar segundo os costumes, porque naquele dia o sagrado havia sido ferido não apenas pela perda dos seus filhos, mas pelo erro que eles cometeram. Era um aviso para todos. Deus é amor, sim, mas seu amor não anula sua santidade. Esse foi o dia em que o sagrado foi ferido. Um dia de lições duras. Um dia em que o fogo revelou o que estava no coração dos homens. Um dia em que Deus mostrou que sua presença é maravilhosa, mas nunca deve ser tratada como comum. O fogo que desce do alto e o fogo que vem do homem, a distinção entre o fogo que vem de Deus
e o fogo produzido pelo homem sempre foi central no relacionamento entre o céu e a terra. No tabernáculo, Deus havia acendido o fogo inicial que consumiu o sacrifício, demonstrando que seu favor estava sobre Israel. Aquele fogo não era comum, era sinal de aceitação, de resposta divina, de presença manifesta. Ele deveria ser preservado continuamente pelos sacerdotes e jamais substituído. O fogo que vinha do alto era santo, porque carregava a marca da origem divina. Diferente dele, o fogo humano não carregava glória, não carregava santidade e não carregava a presença de Deus. Era apenas fogo. Nadab e Abiú sabiam disso. A orientação era cristalina. Todo sacerdote entendia que o fogo do altar não podia ser imitado, substituído ou inventado. Ainda assim, eles decidiram apresentar seu próprio fogo diante de Deus. Essa atitude revela uma das maiores tentações da vida espiritual: tentar produzir artificialmente aquilo que só Deus pode gerar. Muitos querem resultados espirituais usando ferramentas humanas, querem glória sem obediência, querem presença sem renúncia, querem milagres sem submissão. O fogo estranho representa tudo aquilo que nasce da carne, da vontade própria, da vaidade, da pressa e da irreverência. Enquanto o fogo que vem do altar reforça a dependência da graça divina, o fogo humano representa autossuficiência. Nadab e Abiú, ao oferecerem fogo estranho, estavam dizendo mesmo que inconscientemente que o que Deus havia estabelecido não era suficiente. Eles queriam algo a mais, algo diferente, algo do jeito deles. Esse tipo de postura é perigoso, porque sempre que o homem tenta acrescentar algo ao que Deus determinou, ele acaba corrompendo o santo. O fogo de Deus transforma. O fogo humano ilude. O fogo de Deus purifica. O fogo humano destrói. É por isso que o julgamento foi imediato. Deus precisava mostrar que ele não divide sua glória com ninguém e que sua presença não é um laboratório para experimentos. Spirit era o início de uma jornada espiritual para toda a nação. Qualquer brecha naquele momento significaria construir um sacerdócio instável e frágil. O contraste entre os fogos também revela a diferença entre adoração genuína e adoração fabricada. A verdadeira adoração nasce da obediência, da humildade, da reverência e do temor. A tragédia deles se tornou um alerta eterno. Não tente produzir artificialmente aquilo que só o céu pode enviar. Não tente criar presença. Não tente criar glória. Não tente criar fogo. No reino de Deus, nada substitui o que Ele mesmo acende. O episódio nos convida a examinar nossos próprios incensários espirituais. O que está dentro deles? O fogo que Deus acendeu? Ou o fogo que nós produzimos? Esta é a pergunta que determina se caminharemos em bênção ou em perigo diante do altar divino. Quando o ministério Sergipe torna perigoso. O episódio de Nadab e Abiú revela uma realidade espiritual que muitos evitam admitir. O ministério pode se tornar um lugar perigoso quando não é tratado com temor. Deus chamou os sacerdotes para serem pontes entre o céu e a terra, intercessores entre o divino e o humano. Mas quando o chamado é tratado com descaso, familiaridade excessiva ou orgulho, aquilo que deveria ser bênção se transforma em risco. Nadab e Abiú não morreram por falta de posição, morreram porque desrespeitaram a posição que receberam. Ao longo da história, vemos que aqueles que lidam com o sagrado têm responsabilidades maiores. Moisés também seria impedido de entrar em Canaã por desobedecer. Uzá morreria ao tocar a arca sem permissão. O ministério não é terreno para ego, improviso ou vaidade. É território santo. Quando alguém se acomoda e passa a tratar o extraordinário como comum, a unção como rotina ou a presença como hábito, o perigo espiritual cresce silenciosamente. O problema de Nadab e Abiú não foi apenas o fogo estranho, foi a atitude que os levou a oferecê-lo. Talvez se sentiram confiantes demais, talvez se julgaram experientes demais, talvez pensaram que Deus compreenderia, mas quando o ministério se torna um espaço onde a pessoa faz do seu jeito, ela já começou a se afastar do temor que protege seu coração. O altar não pode ser manipulado. A adoração não pode ser moldada pela vontade humana. Outro ponto importante é que a partir do momento em que alguém carrega a autoridade espiritual, suas ações afetam mais do que a si mesmo. Nadab e Abiú colocaram todo o povo em risco, porque a ruptura da santidade sacerdotal poderia contaminar toda a adoração de Israel. Quando um líder cai, muitos tropeçam com ele. Quando um sacerdote desvia, uma geração é afetada. Por isso Deus foi firme.
não para destruir, mas para proteger. O ministério se torna perigoso quando o homem tenta roubar o protagonismo de Deus, quando o altar vira palco, quando a adoração vira performance, quando o incensário vira ferramenta de exibição. O ministério entra em decadência espiritual. Nadab e Abiú não estavam servindo para glorificar Deus, mas para expressar algo próprio, e isso é sempre fatal diante do santo. Ser ministro, servo ou adorador é caminhar em um território onde cada passo precisa ser guiado pela palavra e pelo temor. É um chamado glorioso, mas ao mesmo tempo sério. Não é lugar para amadores espirituais, é lugar para corações rendidos. O episódio dos 2 sacerdotes nos lembra que o fogo de Deus não é brinquedo, e que quem ministra diante do Senhor precisa de joelhos dobrados antes de levantar as mãos. O chamado ao temor e a verdadeira adoração. Quando o fogo de Deus consumiu Nadab e Abiú, uma frase ecoou na boca de Moisés, direcionada especialmente a Arão: serei santificado por aqueles que se aproximam de mim. Essa declaração não era apenas uma explicação do ocorrido, era um chamado para voltar ao temor, para restaurar a reverência e para lembrar que Deus não divide sua glória com ninguém. A tragédia não só julgou o erro dos sacerdotes, mas reacendeu o alerta para toda a nação. Aproximar-se do Senhor exige verdade e santidade. O temor do Senhor não é medo paralisante, é consciência da grandeza divina. É entender que Deus é Pai amoroso, mas também Rei Santo. É saber que Ele deseja relacionamento, mas não negocia sua santidade. Nadab e Abiú perderam esse equilíbrio. O altar já não era mais sagrado, era apenas parte de suas funções. O temor tinha sido substituído pela rotina, pela autoconfiança e talvez pela ousadia imprudente. Quando o temor sai, a irreverência entra, e com ela, o risco espiritual. A verdadeira adoração nasce de um coração que entende quem Deus é. Não é sobre cânticos, instrumentos ou incenso. É sobre postura. Adorar é se posicionar diante de Deus com rendição, gratidão e respeito. Não existe verdadeira adoração onde não há temor. E é por isso que o episódio de Nadab e Abiú é tão relevante. Ele confronta adorações superficiais, ministrações vazias e cultos que se preocupam mais com estética do que com essência. Talvez o maior problema daqueles sacerdotes não tenha sido o fogo estranho, mas o coração estranho. Eles ofereceram algo que Deus não pediu, guiados por impulsos que Deus não aprovou. A adoração verdadeira, porém, nasce de obediência. É quando o incenso segue a receita divina, quando o coração segue a direção do Espírito, quando o altar é conduzido pela voz do Senhor e não pela criatividade humana. Deus sempre aceita o sacrifício que Ele mesmo ordena. Esse capítulo da história serve também como alerta para os dias de hoje. Num tempo em que muitos querem inovar no culto, trazer novidades espirituais, reinventar práticas e adaptar o sagrado ao gosto pessoal, Deus continua dizendo: serei santificado. Não é a forma que impressiona a Deus, é a fidelidade. Não é o brilho, é o temor. Não é o volume, é a obediência. A adoração verdadeira continua sendo simples, pura e centrada na vontade divina. Moisés lembrou a Arão que sua autoridade não lhe dava permissão para alterar o que Deus havia estabelecido. E essa mesma verdade continua válida. O ministério não pertence ao ministro, pertence ao Senhor. O adorador não dita regras, apenas responde. A santidade não é negociável, é a base do relacionamento. E quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais reverente precisa ser. Não é barreira, é proteção. E a verdadeira adoração é o caminho pelo qual o fogo de Deus se manifesta corretamente. Vejamos poderosas lições de vida Nadab e Abiú. Quando o fogo ensina a história de Nadab e Abiú, carrega algumas das lições mais profundas sobre reverência, propósito e responsabilidade espiritual. Cada detalhe serve como alerta, mas também como convite para uma vida mais alinhada com Deus. Aqui estão as principais lições que emergem desse episódio marcante. Deus leva a sério aquilo que é santo. Nadab e Abiú entraram diante do Senhor como sacerdotes, mas ofereceram algo que Ele não pediu. Não era apenas uma falha técnica, era uma violação da santidade divina. A primeira lição é clara: o que é santo merece ser tratado como santo. Não podemos banalizar aquilo que Deus consagrou, seja a palavra, a adoração, o ministério ou a própria presença dele em nossa vida. A obediência não é detalhe, é fundamento. Eles tinham funções específicas, instruções claras e responsabilidades elevadas, mas decidiram improvisar. Resultado: sofrimento. A obediência não é peso, é proteção.
Quando obedecemos, caminhamos dentro da vontade de Deus. Quando desobedecemos, nos expomos a riscos espirituais e emocionais que poderíamos evitar. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Nadab e Abiú estavam oferecendo fogo, mas não era o fogo correto. Assim acontece conosco. Emoção não é direção. Intenção não é instrução. Vontade própria não é revelação. Precisamos discernir entre o que Deus quer e o que apenas parece bonito espiritualmente. A responsabilidade aumenta com o privilégio. Quanto maior o chamado, maior a responsabilidade que o acompanha. Nadab e Abiú eram sacerdotes escolhidos, filhos de Arão. Estavam entre os mais honrados de Israel, mas não valorizaram isso. Deus nos lembra: quem recebe muito, presta contas de muito. A verdadeira adoração exige coração e direção. No improviso, a adoração não nasce de invenções humanas, mas de alinhamento com o coração de Deus. Ele não quer qualquer fogo, ele quer fogo com propósito, fogo com entrega, fogo com reverência. Nada é mais perigoso que servir a Deus com soberba ou pecado. Deles não foi acidente, foi attitude. Foram até a presença de Deus do jeito que queriam, não do jeito que ele havia ordenado. A soberba é sutil, mas destrói ministérios, relacionamentos e destinos. Deus usa até disciplina para ensinar ao seu povo a morte de Nadab. E Abiú não é só juízo, é também ensino. Israel aprendeu naquele dia que a presença de Deus é real e merece honra. Às vezes a disciplina divina é dura, mas sempre é justa, pedagógica e transforma o futuro do povo. A santidade de Deus não limita, ela protege. Quando Deus estabelece limites, Ele não está restringindo nossa liberdade, está preservando nossa vida. A história prova isso. A santidade não mata, o desvio dela é que mata. Conclusão: a santidade que queima para curar. A história de Nadab e Abiú permanece como uma das narrativas mais impactantes sobre a presença de Deus e a maneira como devemos nos aproximar dele. Apesar de breve, é uma passagem intensa, que ecoa através das gerações para nos lembrar de algo que muitos esquecem: Deus é santo, e sua santidade não pode ser tratada com indiferença. A morte desses dois sacerdotes não revela um Deus severo demais, mas um Deus coerente com sua verdade, zeloso por aquilo que é puro e cuidadoso com seu povo. O mesmo Deus que libertou Israel, que abriu o Mar Vermelho, que sustentou no deserto, é também o Deus que ensina através da disciplina. Nadab e Abiú mostram o perigo de uma fé que se acostuma com o sagrado. Eles estavam perto da presença de Deus diariamente, viram milagres, ouviram sua voz, testemunharam a glória no Sinai, e ainda assim, trataram o santo como se fosse comum. É exatamente nesse ponto que muitos tropeçam hoje. Com o tempo, a revelação vira rotina, a graça vira hábito, o chamado vira tarefa, e o coração se torna insensível. Quando isso acontece, a adoração perde peso, o ministério perde pureza, e a vida espiritual perde direção. Mas Deus, através dessa história, não nos quer assustados, Ele nos quer despertos. Ele nos lembra que a obediência é um caminho seguro, que a reverência protege nossa alma, e que sua presença é um privilégio imensurável. Ele não deseja apenas rituais corretos, Ele deseja corações alinhados. O verdadeiro culto não nasce do altar apenas, mas da postura interior de quem compreende quem Deus é. Ao refletirmos sobre esse episódio, percebemos que Deus não nos chama a oferecer qualquer fogo. Ele nos chama a oferecer o fogo certo, da entrega sincera, da obediência alegre, da fé responsável, da pureza de propósito. Um fogo que não nasce da emoção humana, mas da devoção verdadeira. A história de Nadab e Abiú não termina em tragédia, termina em alerta, em transformação e em convite. Um convite para vivermos com mais temor, mais consciência, mais profundidade espiritual. Um convite para reconhecermos que o Deus que consome é também o Deus que purifica, restaura e guia seu povo com amor. Que cada passo nosso seja marcado por essa reverência que aproxima, transforma e honra
o Deus que continua sendo santo. Oração, Senhor meu Deus e Pai, eu me coloco diante da tua presença com reverência, humildade e temor santo. Reconheço que tu és um Deus poderoso, santo e digno de toda a honra. Hoje eu oro pedindo que o Senhor ministre ao meu coração tudo aquilo que esta história de Nadab e Abiú revela. Ensina-me, Senhor, a nunca me acostumar com a tua presença, a nunca tratar como comum aquilo que é santo e a nunca permitir que meu coração se torne indiferente ao teu chamado. Pai, livra-me de servir a ti de qualquer maneira. Livra-me de improvisar quando o Senhor já estabeleceu direção. Livra-me da soberba, da autossuficiência, do orgulho disfarçado de espiritualidade. Dá-me um coração que obedece, que escuta e que se curva diante da tua voz. Que o fogo que eu traga para o teu altar não seja estranho, não seja fruto da minha vontade, mas seja o fogo que o Senhor acende dentro de mim, um fogo de verdade, de entrega de arrependimento e de paixão pelo teu nome. Senhor, guarda meus passos, guarda meus pensamentos, guarda minhas atitudes, que eu nunca entre em lugares espirituais sem a orientação do teu Espírito Santo, que eu nunca confunda emoção com direção, e que minha adoração seja pura, sincera e guiada pela tua palavra. Pai amado, eu te peço que removas de mim tudo o que não te agrada. Purifica minha mente, limpa meu coração e alinha meu espírito com a tua vontade. Que minha vida seja um altar vivo, onde o teu fogo habita, onde a tua glória se manifesta e onde o teu nome é exaltado. Senhor, ajuda-me a viver com temor, com responsabilidade e com gratidão. Ensina-me a tratar o santo como santo e a honrar os caminhos que o Senhor traçou para mim. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Se você foi impactado pela história de Nadab e Abiú, não deixe essa mensagem terminar aqui. Inscreva-se no canal, Ecoando Virtudes Bíblicas, para mergulhar em mais histórias bíblicas que transformam corações e fortalecem a fé. Comente abaixo quais lições dessa história tocaram seu coração e compartilhe com amigos e familiares. Se você tem pedidos de oração, deixe-os na seção de comentários. Vamos orar juntos, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso com Deus. Lembre-se, a santidade não é apenas sobre regras, é sobre um relacionamento profundo, verdadeiro e transformador com o Deus que ama, corrige e guia.